e o da Derlei Catarina de Luca, que é um diário de prisão, tá? Que é um corpo na alma, que está colocado também lá para vender, tá? Para a gente divulgar as duas pontas da coisa. O que foi a ditadura através do diário de uma presa e o que foi o trabalho da tortura e do acobertamento da tortura, que foi o livro da Bia pega muito bem. Tá? Então, os dois livros estão lá fora. Quem quiser comprar, compra, e eles estão aí para autografar. Eu só queria falar uma coisa, Vitor, em cima disso que tem aqui. Né? Já foi abordada aqui em vários momentos, né, a questão da imprensa. Nós temos aí, acho que nem precisa mostrar agora, mas são dois editoriais. Um editorial do Estadão e a resposta dada pelo editorial da Folha de São Paulo. Em 1972, nós fizemos greve de fome. Fizemos uma primeira parte de 6 dias e depois a segunda parte, que eu já não participei, de 30 e quantos dias? 33 dias. A primeira fase eu participei de 6 dias, fui levado para o banco, fiquei lá um mês, e a outra parte, eles dividiram os presos, o Politi e outros 5 companheiros foram levados para Presidente Venceslau, uma parte ficou na penitenciária, outra parte na casa de detenção. Nós ficamos no hipódromo, primeiro Tiradentes, depois Presídio do Hipódromo. A Folha de São Paulo faz um artigo para comentar o artigo do Estadão. O artigo do Estadão fala da greve de fome, dizendo que tem greve de fome e que a questão dos presos políticos. O editorial do Estadão, apesar disso, é uma bela merda, porque fala o seguinte, que tem 2 tipos de preso. O preso de consciência, que só porque é contra o regime, que não reconhece os avanços do regime, que é a maravilha que está acontecendo no país. Mas tem os outros, que são terroristas, que estão misturados, inclusive, um influenciando o outro, tirando a possibilidade de levar ao bom caminho aqueles que são só presos de consciência. Nós éramos do segundo grupo, que eram os terroristas. Agora, o editorial da Folha tem um curioso título de Presos Políticos? Interrogação. E diz que não há presos políticos, que tem um bando de terroristas, assassinos, bandidos, etc. e tal. Isso mostra o perfil do Estadão, que é um perfil de direita, tá? Não é conservador, é vontade de falar, é de direita, e o outro da Folha de São Paulo, que é fascista. Eles não reconhecem, o mundo inteiro reconhecia os presos políticos, e eles dizem que não há preso político, repetindo o discurso da ditadura. Nós fizemos greve de fome, inclusive para sermos reconhecidos como presos políticos. Eu fui levado para Taubaté, isolado de todo mundo, fiquei lá 3 anos sozinho, e eu não tinha direitos de preso comum, porque eu não era o preso comum, mas não tinha direito de preso político porque não existia preso político no Brasil. Então a brincadeira, jogo de palavra deles, chegava a esse requinte. Então eu não tinha direito nenhum. E os presos políticos só foram ter o status de preso político depois de lutas, depois de muita denúncia no exterior, que o bloqueio aqui dentro era, como foi dito aqui, era ativa a participação de todas as empresas de comunicação. Umas poucas tentavam fazer, como a Rádio 9 de Julho, foram caçadas que era da igreja. Né? É isso. Bom, agora... Cadê o companheiro? Como é seu nome, companheiro? Meu nome é Alcides Ribeiro Soares, estive preso no DOPS aqui, entrei no dia 10 de agosto de 64 e saí dia 28. E fui torturado barbaramente aqui. O Estado de São Paulo, outros jornais na época, lógico que todos apoiavam. Tanto, o único jornal que de fato criticava era o Correio da Manhã, que não é por acaso que foi fechado. Inclusive, quando eu saí daqui, pouco tempo depois, eu dei uma entrevista lá no Correio da Manhã, funcionava ali na Avenida Rio Branco, sucursal,
denunciando as torturas, porque naquela época ainda existia, inclusive o habeas corpus. Eu mesmo saí com o habeas corpus. Ora, quer dizer, é o seguinte, do meu ponto de vista, a ditadura militar, eu inclusive escrevi um trabalhinho, divulguei no fórum, subsídios, a ditadura e seu legado. Eu sou economista, não sou jornalista, professor universitário, e na área de economia, política, marxista. Quando eu entrei, era militante do Partido Comunista Brasileiro, entrei logo quando o Juscelino assumiu, nunca abandonei a luta pelo socialismo, inclusive hoje. Quer dizer o seguinte, em primeiro lugar, os meios de comunicação de massa, muita gente falando o quarto poder. Na verdade, em primeiro lugar, o poder, para quem é marxista, sabe muito bem que o poder pertence à classe social que possui os meios de produção. A classe dominante, os senhores de escravos, senhores feudais e senhores capitalistas. Em primeiro lugar. E os meios de comunicação de massa, a educação, a escola, a própria religião, a ideologia, o meio modo de ver o mundo, naturalmente, é a ideologia da classe dominante. Estou falando de alguma coisa que todo mundo sabe que está aqui. Pode estar no terreno até da vulgaridade para muitos. Mas é a ideologia da classe dominante. E a ditadura recebeu esse nome, ditadura militar, de fato, nós não vamos esperar que os donos dos bancos, os grandes empresários, saiam prendendo operários. Quem prende os operários é a raia miúda, são os próprios operários, por exemplo, os policiais, que são filhos de operários, que são operários também, os próprios torturadores do DOPS, sei do nome de todos eles, delegados, não vou pronunciar, porque eu acho que não se deve denunciar, na minha opinião, é uma coisa, mas eu sei perfeitamente que torturou, reconheceria hoje todos eles. Olha, por gentileza, não quero passar um segundo. Quero passar um segundo. Em 3 minutos, o tempo passa, precisa brasileiro. É o seguinte: a ditadura é uma ditadura do capital internacional. Foi implantada na América Latina, na Ásia, na África, em toda a parte. Os interesses do capital monopolista, transnacional, desse processo de transnacionalização do capital, muitos governos nacionalistas, tipo Camulata, aqueles que pretendiam fazer reformas sociais, foram depostos. Quer dizer, faz parte de todo esse processo que precedeu a era chamada neoliberal. E eu não vejo nessa raia miúda de torturadores os verdadeiros adversários. Eu, sinceramente falando, esses torturadores para mim são fichinhos. Quem mandou torturar foi a classe capitalista, foi ela que implantou as ditaduras a partir dos Estados Unidos aqui, os latifundiários, os empresários em geral, não só paulistas, mas brasileiros em geral, e do mundo capitalista em geral. Foram eles que implantaram essas ditaduras militares. E, só para finalizar, se houver tempo, um minuto, então eu vou dizer como eu entrei aqui, algemado, tiraram o meu cinto, a calça desabotoada, algemado, segurando assim, para a calça não cair. Senão ficaria nu ali na praça pública. Depois, veio o depoimento. Não querendo falar de modo nenhum, aplica o método científico. O delegado mandou aplicar. Então foi para a sala dos cacitetes, que era um porão. Eu não vejo mais esse porão. Havia a sala dos cacitetes, dentro da sala dos cacitetes, ao lado, o pau de arara. Eu vi gente descer para o pau de arara. Então, a sala dos cacitetes e o método científico. O método científico